Nós estamos a partir de hoje com uma nova série, um novo tema que está aí em tela. O título dessa série é Ouse Ser Firme em Tempos Difíceis. Como nós temos feito aqui uma abordagem pastoral leve, não é uma exposição de todo o texto. Dependendo do livro, quando o livro é menor a gente até consegue, mas esse é um daqueles livros que já é um pouco maior. Então não é a nossa intenção esgotar tudo que está no livro, mas abordar algumas questões dentro da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, dentro dessa temática do desafio que nós temos para sermos firmes em tempos difíceis. Já a título introdutório aqui explicando um pouco o tema, quando nós falamos em tempos difíceis para nós reformados, isso fica um pouco mais fácil de entender, porque nós entendemos que tempos difíceis ou últimos dias, e essa associação dos últimos dias com o período de dificuldade, é na verdade uma expressão bíblica que remete a todo o período desde que Jesus Cristo subiu aos céus depois de ressuscitado. Então desde que Jesus subiu aos céus, à luz das Escrituras, para nós vivemos os últimos dias. E a Bíblia diz que os últimos dias seriam tempos difíceis. No entanto, nós sabemos que vai chegar o último dia. E à medida que esse dia se aproxima, os tempos continuam difíceis e se tornam, muitas vezes, mais difíceis. E quando nós olhamos para a realidade dessa sociedade, da nossa geração, nós percebemos as dificuldades que a nossa sociedade coloca diante de nós e o quanto precisamos ser ousados para que sejamos firmes, para que mantenhamos a nossa fé, para que mantenhamos a nossa confissão. E eu quero inclusive te dizer que esse desafio, na minha opinião, não é apenas por causa da sociedade no meio da qual nós vivemos. Hoje nós temos o desafio de sermos firmes, de ousarmos sermos firmes, mesmo dentro de casa. Mesmo numa família muitas vezes tida como uma família cristã. De repente propostas, sugestões, decisões são tomadas e a base, o fundamento não é a palavra de Deus. A Bíblia então nos exorta, nos desafia e nos mostra que Deus nos capacita a sermos firmes nesse contexto. Digo mais, temos o desafio de ousarmos sermos firmes também na igreja. Às vezes pensamos que o ambiente religioso é um ambiente mais leve, onde não há tanta necessidade de firmeza, mas eu quero te afirmar nessa noite que precisamos de ousar ser firmes também na igreja. Muitas vezes propostas serão feitas, sugestões serão feitas. Muitas vezes nós vamos perceber como que o rio indo num fluxo que de repente não é a vontade de Deus. E às vezes se posicionar de uma maneira firme não é simples, não é fácil. Mas o que é que nós queremos deixar para você aqui nessas semanas? A beleza dessa epístola é que ela apresenta uma igreja com problemas, mas ela apresenta a graça que Deus derramou a essa igreja, capacitando essa igreja para que ela fosse exatamente aquilo que Deus intentou que ela fosse. Então, nas próximas semanas, com a graça de Deus, ousaremos ser firmes, em nome de Jesus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler primeiro os 3 primeiros versos, apenas para situarmos um pouco a epístola. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versos 1 ao 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que é que eu preciso compartilhar com você de maneira muito breve? Como eu disse, aqui não é um estudo bíblico, não é esgotar tudo que a epístola traz, mas quais as informações importantes, até para a gente entender esse desafio, que não é apenas nosso, mas foi também dado a essa igreja nesse contexto. Essa primeira epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo. Na verdade, os estudiosos vão dizer que Paulo escreveu 4 epístolas aos Coríntios. A igreja que recebeu mais epístolas da parte de Paulo. Uma primeira epístola acabou se perdendo.
Essa primeira que nós temos aqui diante de nós, na verdade, seria a segunda epístola escrita por Paulo. Ela não tem esse nome no título original de Paulo. Primeira epístola. Isso, na verdade, é uma maneira de organizar a epístola que já começa no corpo do texto. Paulo teria depois escrito uma terceira epístola, que é chamada de Epístola Severa. Essa próxima que Paulo teria escrito seria a mais dura de todas, mas que também nós não temos na nossa Bíblia. Nós temos então a segunda epístola aos Coríntios, que na verdade seria uma quarta epístola escrita por Paulo. Por que nós sabemos dessa terceira? Porque na quarta, que na verdade é a segunda, ficou difícil de entender? Deu para compreender, né? Na segunda epístola que nós temos na nossa Bíblia, há menção da maneira como Paulo escreveu de maneira mais severa, o que ele não fez nessa epístola. Então nós entendemos a partir daí essa maneira como que Paulo escreveu a essa igreja. Quem eram os coríntios? Corinto era uma cidade importante da época, uma cidade portuária, muito grande e importante para aquela época. E entre as coisas que aconteciam em Corinto, uma das coisas que ela também era importante, é porque ali haviam muitos templos dedicados aos deuses gregos e romanos. Então era uma cidade, digamos assim, efervescente, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, com muita influência e com um estilo de vida bastante distante da virtude e da piedade. Corinto talvez seria comparado hoje a uma das megacidades que nós temos no mundo, a uma São Paulo, a uma Belo Horizonte e, por que não dizer, a uma Maringá, com os desafios que uma grande cidade enfrenta. Se você já observou isso, quanto mais uma cidade cresce, ela traz duas coisas para nós. Primeiro, vantagens. Uma cidade maior tem mais recursos. Logo, uma cidade maior, ela se organiza de uma maneira a oferecer vantagens para os seus moradores. Mas a segunda coisa que ela traz para nós são novos desafios, novos problemas, aumento da violência, aumento das dificuldades na vida na cidade. Corinto era uma cidade com seus desafios e com um estilo de vida extremamente pecaminoso, extremamente irreverente, extremamente distante da piedade. O que mais para a gente terminar aqui então essa introdução da epístola? Paulo teria passado aqui cerca de 1 ano e meio pregando o evangelho. Se você quiser inclusive saber mais sobre a plantação dessa igreja, você pode ler Atos capítulo 18, que vai te dar mais informações sobre isso. Paulo teria dedicado um tempo significativo àquela comunidade. Lá então pregado o evangelho, ali nasceu uma igreja, e Paulo nutria então um carinho, um amor, um zelo pastoral muito grande por essa cidade. Essa é a epístola então aos Coríntios, Paulo escrevendo para uma igreja que estava em uma cidade enfrentando muitos desafios, enfrentando um estilo de vida incontinente, enfrentando soberba intelectual. Era uma cidade extremamente com filósofos, com uma filosofia muito grande ali sendo também ensinada. Era uma cidade, por exemplo, que você tinha essa disputa acerca daquelas figuras mais proeminentes. Isso tudo era muito comum no contexto de Corinto. E lá havia uma igreja. Essa igreja vai enfrentar problemas, primeiro, pelo fato de estar em uma cidade com grandes desafios. Mas segundo, porque a igreja também enfrenta os seus próprios desafios. E é nesse contexto então que Paulo vai nos desafiar a ousarmos ser firmes, mesmo no meio da dificuldade. Quero compartilhar com você uma experiência minha. Eu sei que muitas vezes a gente evita dar experiência própria quando ela é positiva, porque senão fica parecendo que a gente está se colocando como um herói, e na verdade a gente é pecador como todo mundo, tem os nossos desafios, mas às vezes uma história nossa ajuda a esclarecer um pouco daquilo que a gente enxerga diante dos desafios da sociedade, da família e da igreja. Lembro de ter vivido um desafio que me exigiu firmeza, enquanto ainda era muito novo. Eu tinha 14 anos. Eu era membro da Betel, um adolescente que cresceu naquela igreja. E na minha adolescência, com todas as crises que às vezes alguns adolescentes passam, eu me afastei da igreja. Mas uma coisa que me incomodou muito é que um dos meus melhores amigos daquela época
era um dos líderes do Ministério de Música. Esse menino conduziu o louvor todo domingo, Osmar. Mas a vida dele não condizia em nada com a vida de um cristão convertido. E eu lembro que eu, tão novo, vivia num desafio. E aí? O que fazer? Deixo isso para lá? Ignoro esse fato? E eu lembro que eu comecei a conversar com ele e chamá-lo na responsabilidade. E a coisa mais estranha, porque eu era um jovem desviado, exortando um jovem que tocava no louvor da igreja, que exercia liderança, mas que era tão desviado quanto eu. E eu dizia para ele, falava: cara, não continua fazendo isso não. Você está sendo pedra de tropeço para outras pessoas. Você está vivendo uma vida dupla e isso não condiz com o Evangelho. Irmãos, isso culminou em uma denúncia escrita por adolescentes e encaminhada ao conselho da igreja. Aos 14 anos de idade, eu fui chamado ao conselho da igreja presbiteriana Betel, porque eu havia feito uma denúncia do meu amigo, que fazia, não preciso dar aqui detalhes, mas tudo aquilo que um jovem profundamente perdido faz, enquanto exercia um cargo de liderança e ministrava louvor na igreja. O conselho me chama esse amigo, disciplina o meu amigo. O conselho então diz assim: bom, feita, tomada a decisão, hora de encerrar a reunião. E eu com 14 anos, irmãos, eu lembro de ter dito naquela reunião, falei: irmãos, ainda não acabou, porque eu também preciso ser disciplinado. Meus presbíteros tomaram um susto. Não, mas como assim? Eu falei: não, eu não posso ser hipócrita. A minha denúncia é baseada no fato de que eu sei muito bem o estilo de vida que ele vive, porque eu vivo com ele. Ah, mas você não exerce um cargo de liderança? E eu disse: mas eu sou membro da igreja. Não, mas se você está falando é porque você está arrependido. E eu lembro, irmãos, como se fosse hoje, de dizer para a minha liderança: eu não estou arrependido. Eu ainda estou vivendo o mesmo estilo de vida. E eu sei que se não houver um tratamento comigo, eu vou me perder de maneira final. Eu preciso ser disciplinado. Me lembro como se fosse hoje, irmãos, o pastor Hamilton, aquele pastor amoroso, antecedeu aí uns 2 pastores antes do pastor Luciano na Betel. Então levantou e disse: irmãos, nós vamos disciplinar. E eu fui disciplinado naquela reunião. Desafio, irmão, de ser firme. De repente, dentro da própria igreja estão dizendo assim: ah, continua do jeito que está, tá bom. Problema não. Sua vida está legal. Está tudo dando certo, está tranquilo. Olha como é que você é um cara exemplar. Você está até tratando o problema na igreja. Mas eu sabia, irmãos, o estado da minha alma. E eu louvo muito a Deus, porque eu encontrei um conselho, um pastor que entendia o valor da disciplina. Aquela disciplina tratou o meu coração, irmãos. E foi a partir dali que eu comecei a experimentar uma mudança mais profunda na minha vida. Por que eu estou te contando essa história? Porque às vezes ousar ser firme não é fácil. E o desafio surge para nós nos contextos mais inesperados. É muito fácil falar de ousar ser firme quando nós lidamos com os pecados de uma sociedade perdida. Homossexualidade, corrupção, ensino militante e tudo mais que a gente vê, irmãos, é o que a gente espera de gente que não conhece o Evangelho, de gente que não conhece a virtude. E claro, precisamos ser firmes nesse contexto. Mas existem muitos outros desafios no trabalho, em casa, na igreja, que eu e você precisamos, irmãos, da mesma forma, ousar ser firme. Paulo está escrevendo para uma igreja amada. E Paulo escreve uma carta firme. Paulo ousa ser firme. Paulo desafia essa igreja a ousar ser firme. Se você der uma olhada comigo na epístola, você então vai perceber um detalhe interessante. Paulo começa a epístola chamando a atenção para o seu chamado. Paulo diz assim, que quem escreve é Paulo, chamado pela vontade de Deus. Eu quero destacar essa palavra aqui nessa noite, porque hoje nós vamos ouvir um pouco sobre o chamado para ser firme, para ousar ser firme. Paulo começa a epístola dizendo o seguinte: olha, o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo em nome de Deus. O que eu estou fazendo aqui, eu faço porque Deus me chamou. Paulo tinha uma percepção muito clara do ofício que ele recebeu de Deus.
Paulo tinha uma percepção muito clara do fato de que Deus havia transformado a sua vida e o comissionado para ser um pregador do Evangelho, para pastorear a igreja. E Paulo começa apresentando a sua credencial, mas mais do que uma carteirada paulina, irmãos, essa é uma expressão de profunda graça. Paulo está mostrando que ele era o que era, não era por aquilo que ele produziu, mas por aquilo que Cristo fez nele. Não foi Paulo que escolheu se tornar um apóstolo, ele foi chamado pela vontade de Deus. A graça o transformou, e ele agora está olhando para uma igreja com seus problemas, com seus desafios. E sabe o que me chama a atenção, me maravilha, irmãos, no Evangelho? É que Paulo olha para essa igreja com graça. Paulo olha para essa igreja com amor. Se você der uma lida na Epístola aos Coríntios, você vai ver muitos problemas. Mas a maneira como Paulo escreve a esses irmãos é não apenas destacando o seu próprio chamado, mas o chamado daquela igreja. Olha o que Paulo ainda diz. Verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, me maravilha essa percepção de Paulo, não apenas do seu chamado, mas do chamado daquela igreja. O que Paulo está fazendo, irmãos, é mesclando a sua exortação com a graça de Deus. O que Paulo está fazendo é mostrando a necessidade de ousar ser firme, mas mostrando ao mesmo tempo que quem capacita a igreja a ousar ser firme é o próprio Deus. É Ele quem chama, é Ele quem santifica, como diz Paulo aqui. Paulo usa essa expressão chamado ainda outras vezes. Nós vamos ver isso mais para frente aí se der tempo. Mas o que eu quero destacar aqui então, finalmente, é essa maneira como Paulo então exorta essa igreja. Mas a base da sua exortação não é sobre as ações humanas, sobre aquilo que eles deveriam ou poderiam produzir a partir de si mesmos. Mas a exortação de Paulo era para que eles olhassem para a graça de Deus e percebessem o que é esperado daqueles que foram tocados e transformados pela graça de Deus. Quando nós olhamos então para esse primeiro capítulo, nós vamos encontrar aqui algumas descrições do nosso chamado à firmeza. A primeira delas, somos chamados para sermos firmes em santidade. Paulo já disse isso aí no verso 2. É bonito perceber que Paulo começa falando de maneira doutrinária e bela acerca da santidade como um fato, como uma questão posicional. Na teologia nós dizemos que a santidade não começa no homem. Santidade não tem a ver com aquele esforço que você começa a fazer agora por causa do Evangelho. Santidade tem a ver com uma posição na qual nós somos colocados em Cristo. O que a Bíblia diz é que se você teve um encontro com Cristo, se você nasceu de novo, se você foi transformado pela graça de Deus, você já é santo. É a primeira coisa que a Bíblia diz. É uma posição na qual Cristo nos coloca. Se a nossa santidade dependesse de nós, irmãos, o que a Bíblia diz é que nós jamais a alcançaríamos. Mas ela depende de Cristo. E Cristo então nos coloca numa posição de santidade. Ele diz, olha, Paulo diz, vocês são santificados. Essa é a condição de vocês. Esse é o estado de vocês. Mas ao mesmo tempo, me chama a atenção que Paulo diz na sequência o seguinte: chamados para ser santos. O que Paulo está dizendo com isso? Que essa posição na qual nós fomos colocados em Cristo, ela tem os seus efeitos. Ela tem as suas evidências. Irmãos, é muito nítido para mim o problema que essa igreja enfrentava. O Evangelho foi pregado num contexto onde Cristo veio para os seus, os judeus, e os seus não o receberam, e ele então começa a ser pregado aos gentios. Essa primeira fé, que tem uma herança judaica, ela acaba se tornando uma fé com uma tendência muito legalista, muito voltada para aquilo que o homem fazia para alcançar a salvação. O judaísmo tinha essa coisa dessa relação com a lei. Os fariseus entendiam a salvação dessa forma: se eu guardo os mandamentos, eu estou salvo. E Jesus o tempo inteiro
quebrou a justiça dos fariseus para mostrar que não há nada que eu e você façamos para merecer ou garantir a nossa salvação. Tudo que nós precisamos, o início do evangelho começa com arrependimento, com o reconhecimento de que nós não somos nada e nem ninguém, e precisamos desesperadamente de Jesus. Mas sabe qual que é o problema? O que está acontecendo em Corinto é que algumas pessoas foram para o outro extremo. Já que a salvação é uma obra de Cristo, já que o evangelho não é sobre aquilo que eu faço, já não há mais necessidade de que eu faça nada. As minhas obras pouco importam. Eu posso viver em Corinto como se eu fosse um Corinto médio, com as mesmas práticas, com o mesmo comportamento. E o que acontecia em Corinto eram coisas perversas. A sexualidade desse povo era uma bagunça. Algumas pessoas ainda continuavam indo aos templos dos deuses pagãos, tendo relação sexual de maneira cultual, e diziam: não, está tudo bem, somos salvos pela graça. Algumas pessoas dentro da igreja estavam tendo relação sexual com outras pessoas que não eram o seu cônjuge, e diziam: não, está tudo bem, somos salvos pela graça. Havia um rapaz que estava se deitando com a madrasta, e diziam: está tudo bem, somos salvos pela graça. A primeira coisa que Paulo quer corrigir nessa epístola, já desde o início, irmãos, é essa visão torta do evangelho. E ele está nos mostrando que nós precisamos ousar ser firmes. E o que isso significa? Entender, em primeiro lugar, que a santidade é uma posição. Eu olho para Cristo, eu contemplo Cristo, eu recebo de Cristo, mas ao mesmo tempo ela tem os seus efeitos. A maneira como eu vivo evidencia se de fato eu fui santificado em Cristo, se de fato Cristo começou uma boa obra em mim e está realizando essa obra. Paulo então nos exorta, irmãos, a sermos firmes pela maneira como nós vivemos, a sermos firmes e provarmos isso pela maneira como nós nos separamos finalmente do pecado. Chamado tem essa ideia de separado, santificado da mesma forma. Paulo está dizendo: vocês são aqueles que foram separados do pecado, separados por Deus. Um dos autores que eu gosto muito de pesquisar, irmãos, comentando essa epístola, ele destaca aqui 3 coisas que Paulo relembra esses irmãos acerca de quem é que nós somos. Primeiro, ele mostra pelos versos 1 ao 3 que nós somos separados por Deus. É bonito porque ele dá um endereço geográfico da igreja, mas ele também dá um endereço espiritual. O endereço geográfico é os irmãos de Corinto. Está aí no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Mas o endereço espiritual também está aí, irmãos. Chamados para serem santos, os santificados em Cristo. São aqueles que estão em Corinto, mas que também estão em Cristo. Somos separados por Deus. Somos chamados, irmãos, a viver uma vida diferente daquela que o mundo vive. Precisamos nos indignar, irmãos, sim, com o pecado. Precisamos nos indignar com aquilo que nós temos visto, que o pecado tem feito com as pessoas. Mas o problema é o que nós fazemos com a nossa indignação. Precisamos ousar, irmãos, sermos firmes. Olhar para a igreja do Senhor Jesus com um olhar de Paulo, um olhar de graça, que reconhece na igreja, mesmo em meio aos seus desafios, aquilo que Deus está fazendo. Mas esse olhar, irmãos, que contempla, que por favor, tem que ter diferença. Igreja e mundo não pode ser a mesma coisa, irmãos. Não dá para viver a mesma vida de antes e dizer que é servo de Cristo. Alguma coisa está errada, alguma coisa não está batendo. Essa graça barata que ainda é pregada nos nossos dias, irmãos, me desculpe que eu sei que para algumas pessoas a palavra não é boa, mas eu a uso no seu sentido original. É uma verdadeira desgraça. A presença da graça, irmãos, não é só a garantia do céu, mas é a habilitação que Cristo faz dentro de nós, nos transformando dia a dia, pouco a pouco, a sua semelhança. A verdadeira graça, irmãos, é a graça que nos habilita a vencer o pecado. Ouse ser firme, você pode, você consegue. É isso que você é separado por Deus. Você é, em segundo lugar, enriquecido pela graça de Deus. Olha o verso 4 a 6.
O texto diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Nós possuímos dons e habilidades dadas por Deus, e Ele as deu para que nós usemos para a sua glória. Ouse ser firme, isso significa ser separado, ser santo. Isso tem a ver inclusive com os dons que recebemos e a maneira como os usamos para a glória de Deus. Você, meu irmão, foi enriquecido pela graça de Deus. Terceiro, nós somos também, irmãos, espectadores da volta de Cristo. Olha o verso 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação, o apocalipse, de nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão vive em santidade, um dos motivos é porque ele não vive com os olhos na terra. Ainda que ele esteja plantado aqui, ele vive com os olhos nos céus, aguardando a volta de Cristo. Nossas decisões, irmãos, não são tomadas em primeiro lugar pensando nas implicações terrenas. São tomadas antes de tudo pensando nas implicações celestiais. Olha, se eu tomar essa decisão, pode ser que eu me dê mal, mas eu vou tomar porque ela é a decisão certa. Ainda que o resultado não seja o que eu espero hoje, eu contemplo aquele que vem, e o seu reino é um reino de justiça, de equidade, de paz, e ele contempla as minhas obras. Apocalipse diz que o Senhor conhece as obras da sua igreja. E finalmente, irmãos, ele diz que eles são confirmados, nós somos confirmados pela fidelidade de Deus. Olha o verso 8 e 9, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está falando aqui, está mostrando aqui que nós somos então confirmados pela fidelidade de Deus. O que ele está dizendo é: Deus os chamou à santidade, e é o próprio Deus quem está conduzindo vocês a permanecerem santos, a experimentarem crescer em santidade até o dia em que Cristo voltará. Que alegria, irmãos, ouvimos acerca disso nas Escrituras. A boa doutrina, a boa teologia nos ensina que há um Deus que está operando transformação nas nossas vidas. Eu sei que você, como eu, tem dia que olha no espelho e diz assim: eu não sou quem eu queria ser. Paulo também disse isso. Mas por favor, espero que ao mesmo tempo você olhe para trás e diga: mas louvado seja Deus, porque eu não sou mais quem eu era. É isso que Paulo está dizendo que está acontecendo com a igreja. Ainda que tenha muito em nós a ser mudado, louvado seja Deus, porque muita coisa Cristo já mudou. Amém, meu irmão? Somos desafiados então, em primeiro lugar, a sermos firmes em santidade. Em segundo lugar, somos desafiados a sermos firmes na unidade. Unidade, comunhão, requer firmeza. Às vezes, irmãos, precisamos de uma postura firme para que a nossa unidade não seja quebrada. Se você der uma olhada para o texto agora, você vai perceber que Paulo então vai introduzir no verso 10 o assunto do primeiro bloco, que vai até o capítulo 4, verso 21, se eu não me engano. Todo esse primeiro bloco agora, Paulo vai tratar o problema na divisão na igreja. É bonito ver como Paulo trata nessa epístola, porque Paulo, primeiro, ele não passa a mão na cabeça dos problemas da igreja. Ele reconhece os problemas, ele expõe os problemas. Meu irmão, não existe cura sem diagnóstico. A cura vem quando a gente descobre a doença e a gente inicia o tratamento que precisa iniciar. Mas sabe o que é bonito nessa epístola? A maneira como Paulo trata a igreja. O tratamento é sempre uma resposta do evangelho à igreja. O evangelho sempre tem uma resposta para os problemas da igreja. E Paulo vai fazer isso aqui nesse primeiro bloco. O resumo dele está aqui no nosso primeiro capítulo. Paulo então falando acerca das divisões que aconteciam naquela época, naquela igreja, as quais Paulo então exorta a igreja para superar, para vencer. Dê uma olhada comigo, por favor, no verso 10 e seguintes. Diz assim a palavra de Deus:
Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Me chama a atenção aqui, irmãos, algo interessante. Paulo fala acerca da necessidade de termos uma mesma disposição mental, um mesmo parecer. Isso só é possível, irmãos, se o que norteia a nossa mente for a palavra de Deus. Senão cada um vai ter uma opinião, cada um vai querer uma coisa. Mas nós cristãos cremos que a palavra de Deus é a verdade objetiva de Deus, que traz os seus ensinamentos a nós, para que dessa forma a igreja busque, almeje as mesmas coisas, pense as mesmas coisas. E me chama a atenção quando Paulo diz que uma família ousou ser firme, os da casa de Cloe. Essas pessoas olharam para o que estava acontecendo na igreja, viram o problema, mas não se calaram. Sabe qual é um dos grandes problemas do ser humano? A gente tem facilidade demais de ver os problemas, mas a gente prefere se calar. Banda Skank, lá das minhas Minas Gerais, uma das músicas deles chama Indignação. E eu lembro da letra dessa música, porque a primeira vez eu era adolescente, quando eu ouvi, fiquei pensando na letra, eu falei, é uma grande verdade. Como disse Santo Agostinho, toda verdade é verdade de Deus, mesmo que esteja na boca do cantor que não é cristão. A letra da música diz assim: a nossa indignação é uma mosca sem asas, que não ultrapassa a janela das nossas casas. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Estou indignado, o que você vai fazer? Nada. Perceba, o amor cristão nos impulsiona a fazer uma coisa, mas não é fazer qualquer coisa de qualquer jeito, é a fazer a coisa certa. Os da casa de Cloe perceberam a igreja dividida, irmãos, e não se contentaram com isso, sofreram por causa do estado da igreja. Que alegria saber que tem gente que sofre quando vê a igreja passando por dificuldade. Tem que sofrer mesmo, irmãos. Se nós amamos como uma família, precisamos sofrer. Mas sabe o que é o bonito no texto? Os da casa de Cloe foram até Paulo, foram no lugar certo. Paulo, precisamos de alguém para resolver o problema, e essa pessoa é você. A coisa lá não está legal, Paulo. Perceba a diferença da fofoca. Eles não estão falando algo que não era verdade, eles estão trazendo a verdade para Paulo. Eles não estão falando com o propósito de prejudicar as pessoas, mas de edificar e transformar as pessoas. Eles não estão falando para quem não tem a ver com o problema, mas para quem era o pastor da igreja. E eles chegam para Paulo e dizem: Paulo, a igreja não vai bem, Paulo. E olha o que eles trouxeram. Verso 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. É interessante que quando nós ouvimos essas expressões, a gente pode ter dificuldade de compreender, mas eu quero te explicar de maneira muito breve. O que está acontecendo aqui que Paulo está mencionando? Havia um grupo dentro da igreja que se dizia de Paulo. Nós somos os discípulos de Paulo. Eram aqueles que eram apegados ao seu pai na fé e seu discipulador. Eles olhavam para Paulo e diziam: puxa, mas Paulo foi um pastorzão? Então, no meio dessa confusão, já que cada um está seguindo um líder para si, nós vamos falar que nós somos de Paulo. Meu irmão, não interessa a grandeza daquele que te conduziu a Cristo, maior é aquele a quem você foi conduzido. Nós servimos antes a Jesus do que a homens. Precisamos tomar cuidado, irmãos, para não nutrirmos uma ingratidão. Eu já ouvi essa frase, não gosto dela. As pessoas costumam dizer às vezes na igreja: pastor passa. Ovelha também passa, irmãos. Todo mundo passa. Às vezes falam com um propósito ruim, mas é uma grande verdade. Todos nós passamos, e o que é que fica? O que fica é aquilo que foi edificado em Cristo. Se foi edificado em Cristo, irmãos, louvado seja Deus por isso. Nós não precisamos da bandeira de quem discipulou a gente, da bandeira de quem plantou a igreja, da bandeira de quem colocou o primeiro tijolo. Não, irmãos, a bandeira que nós carregamos é a bandeira de Cristo.
Segundo grupo dizia: eu sou de Apolo. Aqui nós temos aqueles que provavelmente eram atraídos pela retórica, possivelmente pelo estilo de pregação mais alegórico, inclusive de Apolo. Tinha uma influência grega. Apolo ficou conhecido como o grande pregador daquela época. Apolo era aquele pregador que todo mundo queria ouvir. E é assim, irmãos, tem gente que quando prega as pessoas vão para ouvir, e não é pecado não ouvir também não, tá? Mas por favor, sabe qual é o ensinamento para nós aqui? Valorize mais a mensagem do que o mensageiro. O mensageiro é de carne e osso e é pecador como eu e você, mas a mensagem é santa, é a palavra de Deus. Cuidado, porque se você valoriza excessivamente o mensageiro, sabe o que pode acontecer? Ele pode pregar uma mensagem que não é tão correta assim, e você vai seguir, porque afinal de contas você segue o mensageiro e não a mensagem. Mas se nós seguimos antes a Cristo, nós vamos olhar para a retórica de Paulo e dizer: glória a Deus pela vida de Apolo, pela retórica de Apolo, pela capacidade de Apolo. Mas olha, eu não fico com o que Apolo disse, eu fico com o que Cristo disse. Terceiro grupo eram os que eram de Cefas. Cefas aqui é Pedro, o apóstolo Pedro. Aqui nós temos o grupo que se voltava para aquele que era o líder dos 12. Aqui há um apelo aos mais tradicionalistas, aqueles que eram mais crente raiz. Afinal de contas, nós seguimos ao grande apóstolo Pedro. Nós não seguimos a qualquer um, nós estamos seguindo a tradição, nós estamos seguindo aquele que veio antes, lá com Cristo, aquele que estava com Cristo no Monte da Transfiguração, aquele que era um dos 3 chegados de Jesus. Eu prefiro ser de Cefas. Irmãos, nada contra a tradição. Paulo vai dizer em um momento, em uma das suas epístolas, que nós precisamos guardar as boas tradições que nós recebemos. O ser humano tende à tradição. Você é tradicional igual eu, ou não é? A gente acorda muitas vezes no mesmo horário. Vou falar de mim então. Acordo no mesmo horário. Todo dia eu vou lá e tomo um copo de água gelada, como uma banana em jejum, todo dia. Aí vou fazer o café. Tomo o café preto, o pão. A rotina vem acontecendo de maneira tradicional. A maioria das pessoas funciona assim. E nada contra isso. O problema não é ser tradicional, o problema é o tradicionalismo. Quando a tradição toma a frente de todas as coisas. Paulo está dizendo: vocês precisam ser firmes contra o tradicionalismo. Nós não estamos aqui para manter uma tradição, nós estamos aqui para manter um evangelho. É sobre isso que nós estamos aqui, é o que Paulo está ensinando, irmãos. E finalmente, tinha aqueles que diziam: olha, eu sou de Cristo. Quem eram esses? Possivelmente os ultralibertários. Paulo aqui não menciona aqueles que diziam de ser de Cristo como se fosse algo positivo, não. Esse era um pequeno grupo que usou o nome de Cristo para se identificar possivelmente com essa graça barata. E eles diziam: olha, enquanto vocês perdem seu tempo com todas essas coisas, nós só queremos ser dos de Cristo. E nós vivemos a nossa vida de boa aqui, sem problema. E Paulo então exorta a todos os grupos: vocês todos estão no caminho errado. Porque nós não fomos chamados à divisão, nós fomos chamados à unidade. Irmãos, essa é uma das grandes doutrinas e um dos grandes desafios para a igreja do século 21. O chamado à comunhão, o chamado a preservar a unidade da igreja. Somos desafiados nessa direção. Paulo aqui vai fazer 3 perguntas importantes, desafiadoras para aqueles irmãos. Olha a primeira delas, verso 10. Acompanhe aí comigo de novo. Desculpa, verso 13. Acaso Cristo está dividido? A primeira pergunta que Paulo faz então está aí na parte A desse verso. Cristo por acaso está dividido? O que Paulo está mostrando aqui, irmãos? O perigo de considerar o evangelho a partir de um ponto de vista equivocado, filosófico. Por um acaso são vários pontos de vista? É isso que é o evangelho? O que um pensa para cá, o que o outro pensa para lá, o que o outro pensa... Não, irmãos. Nós não consideramos o evangelho a partir de um ponto de vista filosófico. Nós consideramos o evangelho a partir da palavra de Deus. Não é o que Paulo ensinou, não é o que Pedro ensinou, é o que Cristo
ensinou. Segundo, o perigo de enfatizar mais o mensageiro que a mensagem. Esse eu já falei. Então, a primeira pergunta, acaso Cristo está dividido? A segunda pergunta, ainda no verso 13. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? A segunda pergunta então é, por um acaso foi em nome de Paulo que vocês foram batizados? Aqui qual é a reflexão que Paulo está chamando a gente a fazer? Primeiro, irmãos, não é nem o ministro, nem o lugar e nem o método de batismo mais importante, mas Cristo. Tem muita gente se voltando para o ministro, a celebridade. Não, fulano me batizou, como se isso fosse mais importante. Por acaso alguém te batizou assim? Eu te batizo em nome do pastor Dalmo, do pastor Luciano. Você já foi batizado assim? Nós somos batizados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de quem celebrou esse batismo, meu irmão, é o menos importante. Segundo, o lugar. Tem gente que inclusive se vangloria de dizer porque eu fui batizado no Rio Jordão. Você foi batizado lá nas águas de Maringá, eu entrei nas águas do Rio Jordão. Não é o lugar, irmãos. Ah, não, porque eu fui naquele culto, aquele mega templo, aquele evento. Cuidado, porque tem muita coisa que tem luz e barulho, mas não tem essência. O lugar não é o mais importante. E finalmente, o método. Como é que você foi batizado? Quanto que colocou de água na sua cabeça? Qual foi a forma do seu batismo? Irmãos, a questão não é essa, a questão é Cristo. Paulo usa desse argumento para dizer o seguinte: olha, eu sequer batizei muita gente, eu nem estou preocupado com isso. Se você seguir lendo aqui, Paulo vai falar sobre isso. Olha o verso 14. Dou graças porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, e além destes não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. E terceiro, irmãos, e finalmente, terceira pergunta: Paulo, por acaso, foi crucificado por vocês? Você deve ter visto ela aí também, no verso 13. Foi Paulo que morreu por vocês? Foi algum desses outros que deu a vida por vocês? Então por que vocês estão se matando por eles? É a exortação de Paulo, irmãos, nos desafiando finalmente a valorizar a unidade da igreja. Nós somos chamados a ser firmes, irmãos, e lutarmos pela unidade da igreja. Sabe o que isso significa? Que às vezes a gente vai desagradar algumas pessoas. Mas deixa eu te pintar dois cenários. Às vezes nós vamos desagradar quem está de um lado porque nós vamos ficar do outro. Mas tem um segundo cenário. Às vezes nós vamos desagradar quem está dos dois lados, porque às vezes os dois lados estão errados. Estou terminando. Mas foi a minha experiência, por exemplo, na pandemia, irmãos. Tinha gente radical demais para todo lado. E aí vinha o desafio do pastor. Eu falo ou não falo? Eu faço ou não faço? Não, pastor, agora nós temos que ficar com a igreja fechada 5 anos. Até a palavra Covid desaparecer. Não, pastor, esse negócio não existe. Entra todo mundo torando a igreja de qualquer jeito mesmo, sem máscara, sem... e deixa morrer. Porque afinal de contas, se está salvo, vai para o céu. Nós ouvimos, irmãos, as coisas mais estranhas nesse contexto. Foi um dos momentos mais desafiadores, na minha opinião, de ser pastor. Porque gente que a gente ama, a gente precisava dizer assim: calma aí, meu irmão, menos. Por que eu estou dizendo isso? Porque ser firme, ousar ser firme não é fácil, mas é necessário. Sabe por que nós tivemos de fazer isso? Em prol da unidade da igreja, em prol de uma comunidade que o Senhor nos confiou para pastorear. Aqui está um exemplo. Na sua realidade, meu irmão, creio que você também tem os seus desafios, e a minha oração é para que Deus te dê graça, para que você ouse ser firme diante deles. Termino. Paulo ainda vai nos exortar aqui, irmãos, e eu vou ser bem objetivo, não vou ler o bloco todo agora, mas nós terminaríamos esse primeiro capítulo dentro dessa
próxima temática. Nós ouvimos aqui sobre essas descrições do nosso chamado à firmeza. Primeiro, que Paulo nos chama a sermos firmes na santidade, do verso 1 ao 9. Depois, que Paulo nos chama para sermos firmes na unidade. Poderíamos ter lido do verso 10 até o 25. Mas você pode ler isso na sua casa depois. Mas em terceiro e último lugar, nós somos chamados também para sermos firmes em nosso propósito de glorificar a Deus. Somos chamados a viver para a glória de Deus e não de homens. Nós não estamos aqui, irmãos, satisfazendo o capricho de homens. Nós estamos aqui vivendo para a glória de Deus. Se você der uma olhada do verso 26 até o final, você vai ver um pouco sobre isso. Paulo diz no 26, por exemplo: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Desculpa, mas sabe o que Paulo está fazendo aqui no início? Está lembrando os coríntios de quem eles eram. Com muito amor e respeito, está dizendo o seguinte: vamos voltar para o lugar da gente? Paulo está dizendo para esses irmãos, me desculpe, irmãos, é o que Paulo está dizendo aqui. Repara na vocação de vocês, no chamado de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Você entendeu agora o recado de Paulo? Cuidado aí para vocês não acharem que você é intelectual demais. Paulo está dizendo para os coríntios: vocês não são tão intelectual assim. Nem muitos poderosos. Cuidado para não achar que vocês estão podendo demais, porque vocês não estavam podendo nada não. E finalmente, nem muitos de nobre nascimento. Era um povo pobre, irmãos, humilde, simples. E Paulo está dizendo: essa era a condição de vocês. Mas não é para humilhar a igreja não, irmãos. É só para a gente lembrar do que Cristo fez e do propósito pelo qual Ele nos chamou. Paulo vai deixar então o propósito. Qual é o propósito então? Verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Paulo está dizendo para os coríntios: sabe por que vocês foram chamados? Para glorificar a Deus. Ouse ser firme no propósito de glorificar a Deus com a sua vida. Vocês não eram muito nobres, mas Cristo os amou, Cristo os chamou, Cristo os redimiu, e Cristo os confiou um propósito sobremaneira excelente. É o que Paulo está dizendo aos coríntios. Termina aqui então, irmãos. Paulo está mostrando aqui para os coríntios. Está dando a eles 3 lembretes. Primeiro, qual era a sua identidade? Deus não os chamou pelo que eles eram, mas apesar do que eles eram. Segundo, qual era a motivação do seu chamado? Mostrar ao mundo arrogante a necessidade da graça de Deus. Vivemos num mundo muito parecido. E de repente Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias, para mostrar o seu supremo propósito. Mostrar ao mundo arrogante a necessidade da sua graça. E terceiro, qual é a sua propriedade? Nós somos de Cristo e Cristo é nosso. Logo, temos tudo aquilo de que precisamos. Paulo está mostrando para esses irmãos finalmente isso, irmãos. Verso 30 e 31 para terminar. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo termina dizendo a esses irmãos: lembrem-se, vocês são propriedade de Cristo, e Cristo é de vocês. Sabe o que isso significa? Antídoto, irmãos, para nós vencermos tempos difíceis e ousarmos ser firmes. Nós já temos tudo de que nós precisamos. Talvez a decisão firme seja difícil de tomar, porque a gente tem medo do que vai perder. Você não vai perder Cristo. Cristo é tudo para mim e para você. E se Ele de fato é, fique firme e você vai prevalecer em nome de Jesus. Warren Wiersbe, irmãos, uma última frase para terminar. Comentando esse texto, ele diz algo interessante aqui no final. Ele diz assim: em certo sentido, temos aqui os 3 tempos da salvação. Fomos salvos do castigo do pecado, a justiça.
Estamos sendo salvos do poder do pecado, a santificação. E seremos salvos da presença do pecado, redenção. Cada cristão tem todas estas bênçãos em Cristo Jesus. Meu irmão, nós temos de sobra, da parte de Deus, graça para ousarmos ser firmes em nome de Jesus. Fomos chamados para isso. Mais do que uma exortação, nós viemos aqui trazer um encorajamento para que você fique firme e glorifique a Deus com a sua vida em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então nós vamos orar encerrando. Quero te convidar a se colocar de pé, por gentileza. A história nos deu tantos exemplos bonitos de homens que ousaram ser firmes. Noé, no meio de uma geração tão perdida e corrompida. José, sendo firme mesmo no Egito. Tantos outros personagens bíblicos, tantos outros homens históricos que ousaram ser firmes. Mas eu vim aqui te dizer nessa noite, meu irmão, que o Senhor te chamou para isso também. Você também pode ser firme pela graça de Deus e glorificar a Deus com a sua vida. Amém? Oremos? Feche seus olhos, por favor. Vamos agradecer a Deus. Santo Deus, te damos graças nessa noite, pelo privilégio de ouvir uma epístola tão rica, de ouvir a Tua palavra, que é tão poderosa, tão viva, tão atual. Obrigado, Senhor, pelo nosso chamado. O Senhor nos escolheu, sendo ainda pecadores. O Senhor não nos escolheu pelo que nós tínhamos. O Senhor nos escolheu apesar do que nós tínhamos. O Senhor não nos escolheu por quem nós éramos. O Senhor nos escolheu apesar de quem nós éramos. Mas o Senhor nos amou com um amor tão grande, nos ama com um amor tão grande, que o Senhor nos tem dado e tem nos capacitado para realizar tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso viver seja condizente com o Teu Evangelho, um viver santo. Livra-nos, Senhor, de sermos uma vergonha, um escândalo para a Tua igreja, para o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumento de unidade na igreja e não de divisão. Que possamos ver, sim, as dificuldades, os problemas e sermos a resposta para solucioná-los. E não aqueles que põem lenha na fogueira para agravar um problema que já existe. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos de preservação da unidade da Tua igreja. E finalmente, Senhor, ajuda-nos a nos lembrarmos sempre do propósito do nosso chamado. O propósito do nosso chamado é a Tua glória. Que a nossa vida possa refletir isso. Que o Senhor seja glorificado através de nós em todo lugar, em todo tempo, em nome de Jesus. Esse é o nosso grande desejo. Essa é a nossa glória. Nos gloriamos em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Nós apresentamos as nossas vidas para que o Senhor nos use como o Teu querer. É a nossa oração em nome de Jesus.